Utilize as 7 leis universais para ser feliz em abundância. As 7 leis principais, leis herméticas, se baseiam nos princípios incluídos no livro Kybalion, que reúne os ensinamentos básicos das leis que regem todas as coisas manifestadas. Se vocês forem verdadeiros estudantes, poderá compreender e aplicar esses princípios. Se não, você deverá desenvolver isso, porque de outra maneira, os preceitos herméticos serão apenas palavras. Com essas leis, você pode atrair mais felicidade e realização para a sua vida. Precisamos entrar em contato conosco, olhar para a nossa essência e buscar viver de forma plena. Nascemos para ser feliz e viver em plena abundância. Somos imagem e semelhança de Deus, nosso Criador. O problema, porém, é que vivemos sempre na ilusão e na expectativa que criamos. E quando não atingimos o objetivo, nos frustramos. É importante despertar o nosso potencial para alcançarmos a realização do que desejamos. Para isso, existem 7 leis universais, que são ensinamentos herméticos que governam o todo, responsáveis por toda a organização do mundo e que afetam diretamente cada um de nós. Uma vez que você as conhece, poderá viver com mais realização e felicidade, utilizando-as para construir a sua vida, a vida dos sonhos, de forma consciente. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O Kybalion. O primeiro princípio, o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O todo é tudo o que há. É a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos, sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia. É tudo, chamado também de vácuo quântico pela ciência, ou universo, ou forças universais. Tudo o que vivemos no plano físico acontece antes no plano mental, ou seja, toda a realidade na sua vida aconteceu na sua mente e se manifestou, seja de forma consciente ou não, sendo a sua realidade uma criação da sua mente. Quando você compreende essa lei e passar a exercer controle sobre os seus pensamentos e emoções, você passa a ser capaz de mudar a sua realidade. Esse princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o espírito não se conhece e nem se define em si mesmo, mas pode ser considerado uma mente vivente, infinita e universal. Esse princípio ensina também que todo o fenômeno ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem a sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da nossa atenção. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, você poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, e como todas e por que elas são subordinadas ao domínio da mente. O segundo princípio,
O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Fazemos parte da consciência universal. Aquilo que está no seu consciente acima se apresenta no inconsciente abaixo. Esse princípio não fala de igualdade, mas de semelhança, sendo ele complementar ao mentalismo. Existe uma harmonia, conexão e correspondência universal. Compreendendo esse princípio, você verá além dos obstáculos, entenderá aquilo que atrai para a sua vida. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhe aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Esse princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista os desconhecido. O conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente, do conhecido ao desconhecido. O terceiro princípio, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, este princípio foi enunciado há milhares de anos atrás. Ele explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Atenção, quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Entre os polos das extremidades, existem milhões e milhões de graus de diferentes vibração, desde o corpúsculo e o elétron, átomo, molécula, mundos, universos, tudo está em movimento vibratório. O conhecimento deste princípio permite você, hermetista, conhecer as suas vibrações mentais, assim também como as dos outros. Quarto princípio, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual. São a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. Este princípio explica os velhos paradoxos. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meia-verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de grau. Por exemplo, o calor e o frio. Ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente
na variação de graus da mesma coisa. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos de calor. Para tentar resumir, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. Quinto princípio, o princípio de ritmo. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo em suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Para tudo há uma velocidade e tudo funciona em perfeita exatidão e ordem. Para cada movimento há um novo movimento. Compreendendo essa lei, você entenderá mais sobre o que te acontece. Esse princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento, para diante e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isso acontece nas coisas do universo mesmo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifestada na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Este princípio não pode ser anulado, mas você pode aprender a neutralizar ou impedir as suas operações também não será possível, apenas neutralizar. Aprender a escapar dos seus efeitos. Sexto princípio. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não conhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Este princípio contém a verdade, que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda a causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual, que no entanto existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Sétimo princípio. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e o princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos desse grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreender esta filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender esse princípio. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Aplicando esses ensinamentos diariamente na sua vida, verá a mudança acontecendo e a vida dos seus sonhos se realizando a cada dia. Viva em plenitude,
Assuma a responsabilidade da sua vida e a viva em abundância. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal. Fique em paz, fiquem bem.